Boa tarde, vocês estão bem? Tudo ok com vocês, gente? Eu acredito que sim, que vocês estejam bem. Hoje nós vamos estudar um pouquinho de figuras de construção, figuras de linguagem, vocês já estudaram algumas, e hoje nós vamos ver algumas figuras de linguagem e outras figuras de construção, ok? Começa ali na página 33. Página 33. Tem algumas partes de interpretação de textos ali. Eu pedi alguns como aula programada, ok? Então eu estou, se vocês perceberam ali que tem alguns textos que não foram feitos, estão como aulas programadas, correto? Na página 33, então, vamos ver algumas figuras, lembrando de algumas figuras de linguagem. E depois, na página 35 é onde nós vamos estudar as figuras de construção. Só um minutinho que eu já vou compartilhar com vocês ali o livro, para nós estudarmos o conteúdo. Só um pouquinho. Deixa eu voltar isso. Nessa parte aqui, para quem chegou depois, estamos na página 32. Página 32. Em geral, os poemas se caracterizam pela sua organização em versos, que formam uma unidade rítmica e melódica e se agrupam constituindo a estrofe. Existem também os poemas visuais, os quais, além de palavras, utilizam outros elementos gráficos ou imagens e são dispostos de forma que os recursos verbais e visuais tenham a mesma relevância para o sentido do texto. Um aspecto que se destaca nos poemas é o trabalho artístico com a linguagem e na composição de um texto desse gênero, que é o que temos ali no início do capítulo. São utilizados diferentes recursos estilísticos com objetivos de captar a atenção do leitor e despertar emoções. Entre esses recursos estão as figuras de linguagem. Parte da gramática que aborda as figuras de linguagem se chama estilística, ok? Ela corresponde ao estudo dos fenômenos da língua relacionados à expressividade e ao estilo. As figuras de linguagem são classificadas de acordo com o sentido que elas expressam. Elas podem ser figuras de construção, figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de som. Aí nós vamos ver aqui a primeira que aparece aqui, que vocês já conhecem, é a onomatopeia. O que é a onomatopeia? É quando você tenta escrever, né, o barulho, um barulho de alguma coisa, um som de alguma coisa. Ali nós podemos ver um barulho de alguém batendo na porta, um carro saindo em velocidade, uma buzina, o barulho que os animais emitem, ok? Então, isso nós podemos chamá-lo de onomatopeia. É um fenômeno linguístico no qual uma palavra é formada a partir da imitação de um som que pode ser associado a ela. Um tic-tac, né, os segundos ali do relógio, tic-tac, 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 né? Quando você bate na porta, toque, toque, toque. O barulho de um trovão, né? Geralmente aparece nas histórias em quadrinhos, cabrum, correto? E o beijo, né? Schwack, smack, né? Mais ou menos isso.
Então, isso é a onomatopeia, só para vocês lembrarem ali o que é a onomatopeia. E também o ruído produzido por certos insetos, abelha, o besouro, a mosca, né? Quando passa o pernilongo, gente, quando vem à noite você está dormindo, né? Vem aquele barulhinho dele ali que incomoda tanto um bichinho tão pequeno, né? Então, isso é a onomatopeia. Agora nós temos ali a metáfora. Metáfora, eu costumo dizer que é quando eu afirmo que uma coisa é outra. É um tipo de uma comparação implícita. E ela, quando eu digo assim, ela é uma flor, né? Ela, a menina é uma flor. Se eu digo menina e flor, eu estou fazendo um certo tipo de comparação, mas na realidade eu estou afirmando ali que uma menina é uma flor, no sentido da beleza, né, da delicadeza, talvez de uma flor, e então isso dali. Essa é a metáfora, quando eu acabo afirmando que uma coisa é outra. Se eu digo seu rosto é uma seda, né? Ou seja, quando você pega na seda, né, você percebe quanto ela é macia, né? E então isso dali, quando eu afirmo que o seu rosto é uma seda, no sentido de ser macio, no sentido do toque ali. Correto? Só para vocês lembrarem ali, isso daqui vocês já estudaram. E aqui nós temos uma outra, que é a personificação ou prosopopeia, como ela é chamada, certo? É personificação ou prosopopeia é quando você dá características humanas a seres inanimados, correto? Então, se eu dissesse assim, depois da chuva, as árvores ficaram felizes, não é? Sorriam felizes. Então, ali, sorrir é uma característica humana e felizes também uma outra característica humana. Eu estou dizendo que depois da chuva, as árvores, né, ficaram felizes no sentido de estar molhando ali elas e ter água, né, para elas não ficarem tão secas ali. Certo? Então, isso é uma personificação, ou prosopopeia, como é chamado, e é quando eu dou características humanas a seres inanimados. Agora sim, vamos para essa outra parte, que são as figuras de construção. Está ali na página 35. Página 35, figuras de construção. Elas correspondem a alterações na estrutura convencional de frases e orações e são utilizadas com o objetivo de tornar o texto mais expressivo e produzir sentido mais rico ao texto, correto? Esse tipo de figura rompe com as regras de sintaxe da gramática tradicional, ela foge um pouco daquilo dali. Por isso também são chamadas de figuras de sintaxe. A seguir, nós vamos ver algumas das mais usadas na literatura. Vocês estudam muito isso daqui em literatura. É claro que vocês ainda não têm essa disciplina, mas a partir do 9º ano você já tem algumas aulas de literatura. E já começa a ver também em língua portuguesa, né, uma parte ali da literatura. A elipse, a primeira que nós vamos estudar. O que seria a elipse? É a omissão de uma palavra ou de uma expressão dentro de uma frase. Nós dizemos que ela fica oculta ali. E aí você consegue identificar que ela está oculta através de uma outra parte que já foi dito ela, correto? Então, ali é a omissão de uma palavra ou expressão em uma frase. O termo omitido pode ser identificado com facilidade pela análise do texto ou por já ter sido mencionado anteriormente. Alguns imigrantes vêm de países africanos, outros de países da América do Sul. Observem aqui com a facilidade de nós encontrarmos um termo oculto. A elipse ocorreu aqui nessa oração. Quando dissemos assim, alguns imigrantes vêm de países africanos, outros de países da América do Sul, outros o quê? Outros vêm de países da América do Sul. Houve a omissão aqui do verbo vir, correto? Porque quando ele diz ali que alguns imigrantes vêm de países africanos, outros vêm de países da América do Sul. Então, aqui nesse caso, houve a omissão da forma verbal ali, vem, correto? Então, sempre dentro de uma oração, você perceber que há omissão de algum termo que foi dito antes
e que ele está ali oculto, você sabe que ele que refere-se a esse termo, então nesse caso aqui ocorre a elipse, certo? Elipse é quando há, então, a omissão de um termo dentro da oração, facilmente identificado porque ele já foi dito antes, correto? Agora temos um outro aqui que é o pleonasmo. Pleonasmo, sempre quando lembramos de pleonasmo, lembramos do pleonasmo vicioso, né? Subir para cima, entrar para dentro, ver com os meus olhos, correto? Caracteriza-se pelo uso de palavras de sentido repetitivo com o objetivo de enfatizar aquilo que seria dito. E rir meu riso, e derramar meu pranto. Olha o exemplo que está aqui. Rir meu riso. Eu vou rir o meu riso, a minha risada. Né? Não posso emprestar de alguém. Falo, gente, ó, dá um, né? Ri para mim ali, ri por mim ali, correto? E derramar meu pranto, ou seja, chorar o meu pranto. Então, como que eu vou chorar o pranto de alguém? Não é? Eu vou chorar por vocês, eu vou rir por vocês, correto? Então, ali, isso é um pleonasmo. Aqui nessa nota diz: é preciso não confundir com o pleonasmo usado como recurso literário com o chamado que eu acabei de dizer, o pleonasmo vicioso, o qual é considerado indesejável e é tido como um problema na construção textual. Ou seja, quando eu digo subir para cima, existe uma forma de subir para baixo, não é? Ou você vai falar descer para baixo, é mais ou menos desse jeito. Subir para cima, descer para baixo, encarar de frente. Olha só, eu vou te encarar de frente. Não, vou encarar como, não é, gente? Eu vou ver com os meus olhos, né? Por acaso eu vou falar para vocês, ou empresta seus olhos ali para eu ver alguma coisa. Então não existe isso. São coisas que são considerados assim, podemos dizer errado? Sim, podemos dizer que é errado, mas falamos desse jeito, correto? Nós falamos. Principalmente esses que estão aqui, o entrar para dentro, ele saiu para fora. Ele tem uma filha mulher, né? Ele tem um filho homem. Tem muita gente que diz assim. Então, isso é o pleonasmo vicioso. E o pleonasmo em si é isso daqui. Acaba sendo, né, quase a mesma coisa, mas um pouquinho de pouca coisa diferente ali, né? Pelo uso de sentido repetitivo. Então, ali quando aqui no exemplo, rir meu riso. Rir e riso são palavras de sentido repetitivo, certo? É uma parte do soneto de fidelidade ali do Vinícius de Moraes. Entenderam ali o pleonasmo, gente? Vamos ver uma outra figura de construção que está na outra página aqui. O anacoluto. Ocorre o anacoluto, olha só o nome, anacoluto. Ocorre quando há uma interrupção na estrutura de uma frase. Após essa interrupção, a frase tem continuidade, com uma construção diferente da inicial. Essa figura se caracteriza principalmente pela quebra da sequência lógica que é esperada na frase. Olha só o exemplo aqui. Os imigrantes, aí você tem que dar uma pausa. Os imigrantes, eles buscam trabalho e melhores condições de vida. Ele não dá a impressão aqui que a pessoa queria falar outra coisa? Ocorre aqui essa quebra, né, na construção da frase. Ele está falando sobre os imigrantes e depois ele parece que muda daquilo que ele estava querendo falar, correto? Ele muda de assunto, mais ou menos assim. Então, nesse caso aqui, ocorre o anacoluto. Você está falando alguma coisa, depois você para e fala outra, correto? Isso chama-se anacoluto, essa quebra, né, na construção de uma frase. Poderia tirar. Isso, exatamente. Aí sim. Uhum. Podia tirar o eles, aí ela ficaria numa frase normal.
correto? Os imigrantes buscam, aí sim, corretíssimo. Então, olha, se nós tirássemos aqui o eles, né, ficaria normal. Os imigrantes buscam buscam trabalho e melhores condições de vida. Mas ao citar, ao colocar esse pronome aqui na frente, né, colocar uma vírgula e depois começar com o pronome, aí sim, né, a impressão que nós temos aqui é que ele queria falar outra coisa sobre os imigrantes. Os imigrantes são pessoas e tal, né, que buscam trabalho e melhores condições de vida. Então, é isso que dá a entender aqui nessa oração. Correto? Agora, nós temos aqui a polissíndeto e assíndeto. São duas figuras, correto? Polissíndeto é a primeira, assíndeto a outra. Vamos ver, então, a primeira aqui. O polissíndeto ocorre quando há a repetição de uma conjunção. E o assíndeto é quando se enfatiza a ausência dessa conjunção. Vocês já estudaram conjunção? Deixa eu lembrar para qual turma foi que eu expliquei. Foi para vocês, né? Sim, sim. É que são tanto conteúdo que eu preciso lembrar para quem que eu passei. Expliquei. Então, ali, o polissíndeto é quando ocorre a repetição de conjunções. Aparece principalmente no início de uma oração, quando você começa a falar e eu fui para São Paulo e depois, né, aconteceu tal coisa e então então a repetição ali isso chama-se o polissíndeto, correto? Agora, o assíndeto é quando você não utiliza as conjunções, deveria utilizar e acaba não utilizando, correto? Aqui nós temos um exemplo de polissíndeto. Deixaram a pátria e viajaram e chegaram a uma terra distante. Observem que aqui nós temos a repetição da conjunção e, uma conjunção aditiva, certo? E aqui nós temos um exemplo de assíndeto. Tenho o corpo doído, os membros laços, cansados, correto? Os olhos abertos. Observem que aqui houve a omissão. Poderia ter dito, tenho o corpo doído e os membros laços e os olhos abertos, para não ficar tão repetitivo, senão nós utilizaríamos aqui o polissíndeto. Se deixássemos essa vírgula aqui e colocássemos a conjunção aqui no final. Tem o corpo doído, os membros laços e os olhos abertos. Correto? Então, observem que aqui houve a omissão de uma conjunção. E aqui já foi repetido, né, mais de uma vez. Então, quando há a repetição da conjunção, nós temos polissíndeto, certo? Quando há a omissão, quando não se utiliza ali, quando, né, não se mostra a conjunção, a ausência dessa conjunção ali, nós dizemos que há assíndeto, correto? Polissíndeto, repetição da conjunção, assíndeto, não se utiliza a conjunção quando se deveria ter utilizado. Estão me entendendo? Eu acredito que sim, ótimo. Ok, vamos agora, nós temos mais uma. Aqui que é o hipérbato, não se confundam com hipérbole, certo? Aqui nós temos o hipérbato. O hipérbato, ele caracteriza-se pela troca da ordem direta dos termos de uma oração. A ordem correta, a ordem direta de uma oração é sujeito, verbo, né, complemento do verbo e depois um adjunto, ali um adjunto adverbial. Mas, às vezes, principalmente aqui o adjunto adverbial, ele vem fora do lugar. Ele pode vir no início, no meio ou no final da oração. Às vezes, o sujeito também está no final. Vem primeiro o predicado e depois o sujeito da oração. Então, ou há essa inversão dentro da ordem direta da oração. Então, quando ocorre essa inversão, nós dizemos que houve ali o hipérbato. Na língua portuguesa, na maioria das vezes, as orações são construídas com os termos nesta sequência. Sujeito da oração, depois o verbo, depois o objeto, que é o complemento do verbo,
que ali no caso ele pode ser objeto direto ou objeto indireto, ou pode vir dois também, né, sendo verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, e depois o adjunto adverbial. Então, essa é a sequência correta da ordem direta de uma oração, certo? Então, se fugir a essa regra aqui, da ordem direta, nós dizemos que houve ali uma alteração na ordem e houve, então, hipérbato. Ou seja, ou pode ser também sujeito, mais verbo de ligação, mais predicativo do sujeito, mais adjunto adverbial. Quando se tem o verbo de ligação, ele não tem complemento do verbo, ele apenas está ligando o sujeito à sua característica, que é chamada de predicativo do sujeito, certo? É um adjetivo que refere-se ao sujeito da oração, que está no predicado. Há hipérbato quando essa ordem não é obedecida. Olhem aqui o exemplo. De mãos dadas, vinha a filha com ele. Né? Não prejudica o entendimento da oração. Não prejudica, mas sabemos que ela está na ordem inversa. A ordem direta ficaria: a filha vinha de mãos dadas com ele. Olha aqui, aqui está o sujeito da oração, a filha, depois o verbo, de mãos dadas, ali depois o complemento, e depois um outro complemento ali, com ele, certo? Então, aqui foge completamente da ordem direta da oração. Então, quando ocorrer isso, vocês vão lembrar que houve hipérbato. Hipérbato. Os nomes podem ser mais complicados para vocês lembrarem, mas com certeza eu sei que vocês vão entender. Só vou lembrar aqui todas elas, um pouquinho. Né, começando ali desse início aqui. Nós temos a onomatopeia aqui, que é o barulho, né, reproduzido, e nós tentamos escrevê-los. A metáfora, é uma comparação implícita ali, e acabo de dizer numa frase afirmativa, você acaba afirmando que uma coisa é outra, correto? Ela é um anjo, foi o exemplo que eu havia colocado. E nós temos aqui também a personificação, que são características humanas, personificação ou prosopopeia, características humanas a seres inanimados. Aí nós temos aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, gente, que tá fugindo, não dá para ler ali tudo, né, para vocês virem. Isso aqui. A elipse é quando há a omissão de um termo dentro da oração, mas é facilmente identificado porque ele já foi dito anteriormente, correto? Aqui está o exemplo. E nós temos ali o pleonasmo, né, palavras repetidas, dizemos assim, de sentido repetitivo, não você repetir a mesma palavra, mas palavras de sentido repetitivo, certo? No sentido ali de você querer enfatizar aquilo que você está falando, correto? Então, aqui no caso, e rir meu riso, ele está enfatizando o riso aqui. E há o pleonasmo vicioso, correto? Que é aquele que nós devemos evitar de falar. Né? Gente, entra para dentro, né? Entra para dentro, porque está chovendo, correto? Isso dali. Aí nós temos o anacoluto, que é uma quebra na construção da frase. Quando você está falando, parece que você está falando alguma coisa, você pausa porque você lembrou de outra e você vai falar aquela outra coisa. Entendeu? Então, isso é o anacoluto. Você está falando sobre alguma coisa, pausa, no sentido de que você lembrou de uma outra situação, vai contar aquela outra situação e para de falar o que você estava falando. Mais ou menos isso, certo? Uma interrupção na estrutura da frase. Aí vocês vão lembrar de polissíndeto e assíndeto. Poli, certo? Polissílabo ali é o polissíndeto, desculpa, polissíndeto ali é a repetição de conjunções, já o assíndeto é a falta das conjunções, correto? A ausência delas. E aí nós temos o hipérbato.
a ordem direta de uma oração, ela passa a ter a ordem inversa ali, ou ela há essa troca, né, dentro da ordem direta de uma oração. Você coloca os termos em outros lugares ali e mesmo que a frase continua com o sentido real dela. Ok? Aqui tem as figuras de construção, aqui nós temos o resumo de todas elas, né? Elipse, omissão de um termo da frase, pleonasmo, ênfase dada pelo uso de palavras de sentido repetitivo, anacoluto, quebra na sequência lógica esperada de uma frase, polissíndeto ocorre quando há repetição de conjunções, assíndeto ocorre pela ausência de conjunções e o hipérbato, alteração da ordem direta dos termos da oração. Correto? Eu vou tentar corrigir aqui alguma coisa dentro do recapitulando. Vamos ver esse primeiro exercício aqui, eu ainda tenho tempo. Número 1, né, nós vamos relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda. Número 1 para elipse, 2 para pleonasmo, 3 anacoluto, 4 polissíndeto e o 5 hipérbato. A primeira, e treme, e cresce, e brilha, e afia o ouvido e escuta. Observe que já teve a repetição várias vezes aqui da conjunção e. Então, se há repetição da conjunção, é polissíndeto, ok? Repetição da conjunção, polissíndeto. O céu, à tarde, cada vez se tornava mais vermelho, os ventos mais quentes, mais forte a claridade. Aqui houve a omissão, né? A elipse. O céu, à tarde, cada vez se tornava mais vermelho. Então, aqui, a número 1, elipse. Em tristes sombras morre a formosura. Aqui houve ordem inversa da oração. Então, nós temos hipérbato, correto? Ordem inversa. A outra aqui, a cidade, quando davam as 8 horas, todo mundo já estava de luz apagada, metido na cama. Aqui há o anacoluto, correto? Ali nós temos o anacoluto. E a última, você não volta nunca, nunca, nunca. Aí nós temos o pleonasmo, certo? Uma repetição ali que você observa aqui no nunca, nunca, nunca. Então há um pleonasmo ali. Você não volta nunca, nunca, nunca. Ok? Diferente do pleonasmo vicioso. Aqui há uma quebra, né? A número 3 há uma quebra aqui da oração. A cidade, quando dava às 8 horas, todo mundo já estava, né? A cidade, vírgula, então dá a impressão que vai falar alguma coisa sobre a cidade. Ok? Aqui no número 2, vocês vão criar frases. Vocês vão criar frases em que tenha pleonasmo, em que tenha anacoluto e outra que contenha elipse. Correto? Aqui é com vocês. A número 3, nós temos ali identifica as figuras de construção presentes nos itens a seguir. Tomou café, vestiu a farda, correu para a escola. E correu para a escola. Então, aqui há a omissão de uma conjunção. Quando há omissão de conjunção, nós temos assíndeto, ok? Esta madrugada sonhei um sonho de aventuras mirabolantes. Eu sonhei um sonho. Olha ali a repetição, né? Para dar ênfase. Sonhei um sonho de aventuras mirabolantes. Pleonasmo. A letra C. Já viajou por países como a Argentina, e Uruguai, e Paraguai, e Peru. Repetição da conjunção e, então nós temos ali polissíndeto, ok? Polissíndeto. Eu acredito que vocês estejam me acompanhando, tenham
conseguido. Não sei se vai dar tempo de corrigir tudo aqui. Leia as frases a seguir nas quais ocorre elipse e identifique o termo que está ausente em cada uma delas. Elipse é a omissão de termos. A cidade dormia, ninguém na rua. Aqui é a omissão do verbo estar. Está ausente a forma verbal estava após o termo ninguém. A cidade dormia, ninguém estava na rua. Ok? Agora aqui na letra B, eu gosto de português, você de ciências. Ah, eu gosto de ciências, você de português, ok? Então ali nós temos a forma verbal gostar que foi omitida. Gosta após o pronome você. Você gosta de ciências. Na mesa, apenas 2 pratos. Na sala, 4 pessoas. Aqui o verbo haver, certo? Na sala havia apenas 2 pratos. Na mesa havia apenas 2 pratos. Na sala havia 4 pessoas. Certo? Então, o verbo haver antes de apenas e antes do verbo e antes do 4. Na sala havia 4 pessoas. Letra D, espero tão logo encontre seu lugar no mundo. Espero que, né? Depois do verbo, né? Foi omitida a conjunção que. Está omissa a conjunção que após a forma verbal espero. Espero que tão logo encontre seu lugar no mundo. Então, houve a omissão aqui desses termos. Na número 5, mais prazer encontro eu lá. Ocorre pérbato, reescreva na ordem direta. Eu encontro mais prazer lá. Essa é a ordem direta da oração. Mais prazer encontro lá, de um poema, retirado esse texto, meus 8 anos, ok? E agora aqui é a número 6, os excedentes, não, ainda tenho tempo de corrigir aqui. Os excedentes ou rejeitados pela vida nunca têm acesso a nada e sobram na mesa dos pais, desmamados, cedo e nasceram sem que ninguém os chamasse e passaram a construir formas de imperfeição. No segmento transcrito anteriormente, aparece uma figura de construção reconhecida como, ali nós temos um polissíndeto, correto? Nós temos ali um polissíndeto, a repetição ali da conjunção. Os rejeitados e sobram na mesa dos pais, e foram desmamados cedos, e nasceram sem que ninguém os chamasse, e passaram a construir formas de imperfeição. A repetição da conjunção e, então aqui nós temos polissíndeto. Correto, gente? Não sei se vocês conseguiram copiar tudo. Ok. Acredito que os demais também. Ótimo, ótimo. Só um pouquinho.